Agora sim. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Convido a você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura hoje do verso 12 ao verso 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 16. Vamos dar sequência à série que se iniciou no início do mês sobre como organizarmos as nossas vidas, né? Algo primordial que devemos prestar atenção nesse início de ano. A palavra de Deus diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos pedir a Deus iluminação para que a palavra seja eficazmente aplicada às nossas vidas. Vamos orar? Pai, bondoso Deus, pedimos o teu auxílio, ó Deus. Pedimos que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor, ó Pai, haja poderosamente ministrando a tua palavra. Que a tua palavra seja pregada e eficazmente aplicada às nossas vidas. Que o teu Santo Espírito haja em nossos corações, que nos deixe abertos, Pai, a ouvi-lo e fazer o que o Senhor nos pede, Pai. Não para merecermos a Ti, mas por graça, pois o Senhor morreu por nós, Pai. Agradecemos e pedimos novamente, usa teu servo aqui esta noite para pregar a tua palavra. Usa-nos, Pai, todos nós, para executarmos a sua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, uma das coisas que os pais mais comentam nesse início de ano, em janeiro, é o seguinte: temos que comprar material escolar. Não é mesmo? É o que mais buscamos. É uma aventura procurar material escolar. Andar de loja em loja, tentando achar o melhor preço. Achar aquele caderno com o desenho que o seu filho gosta, que a sua filha gosta. E também para achar aquele conjunto de 72 lápis de cor, todos variados, que é caro pra caramba. Né? Esse início, né, antes de iniciar as aulas, é bem caótico. Principalmente as lojas ficam lotadas e fica bem difícil de transitar nelas. Quando vocês olham para essas lojas cheias, cadernos, lápis de cor, folha sulfite, vocês não lembram do tempo de colégio de vocês? De como era? Era bom, não era? Uma vida, vamos dizer assim, com poucas responsabilidades. O que a gente pensava basicamente era, as nossas responsabilidades era ir para a aula e tirar boas notas. Só isso. Essa era a nossa responsabilidade. Não tinha que trabalhar, não tinha nenhum tipo de boleto para pagar. A principal obrigação era ir e tirar uma boa nota. Talvez você se lembre de como você era na escola. Uma pessoa que se dedicava muito, sempre tirava notas altas, o famoso CDF. Ou talvez você fosse como eu, assim, mediano. Tirava notas mais ou menos e as matérias que você gostava mais, você tirava umas notinhas melhor. Ou talvez você não fosse tão bom assim, não gostasse tanto de estudar, gostava mais de dormir, de jogar bola, jogar videogame, etc. Mas é interessante como absorvemos conhecimento nessa idade.
nessa época, ao meu ver, todos os dias aprendíamos coisas novas e de temas variados. Lembram? Matemática, português, física, química, geografia, história. Querendo ou não, era necessária muita dedicação para aprender muita coisa. Era muito conhecimento. No entanto, hoje, parece que não agimos com tanta dedicação assim. Não buscamos aprender coisas novas e nós, no nosso desenvolvimento da vida, parece que não temos tanto zelo assim. Gostamos de ficar estagnados. Principalmente quando pensamos nas coisas do Senhor. E quando tentamos evoluir, né, às vezes bate aquele sentimento, puxa, eu tenho que ter mais fé. Nem sempre isso acontece. Mas quando acontece, não aparece alguma coisa, uma criança chorando, ou talvez o carro quebra e você tem que levar para consertar, ou talvez você tem que dormir porque amanhã você tem que levantar cedo. Sempre aparecem distrações, não? Então, diante de tantas coisas que nos chamam a atenção, o que podemos fazer para desenvolver a nossa fé em Jesus Cristo? Crescer nessa fé, crescer em Cristo. O que podemos fazer? A nossa vida, quando nos tornamos jovens e adultos, parece que fica cada vez mais corrida. Mais compromissos, mais trabalhos, mais reuniões. 24 horas no dia são muito pouco para tanta demanda. E acabamos esquecendo que, se somos de Cristo, então precisamos desenvolver a nossa vocação. Precisamos desenvolver o nosso crescimento em Cristo. E algo que nos ajuda a crescer, a se desenvolver, seja em qualquer área, e principalmente no entendimento das Escrituras, em oração, é a organização. Isso nos ajuda. Quando organizamos as nossas programações, as coisas se tornam mais produtivas, não se tornam? E da mesma forma é com Deus. Organize o seu crescimento. Pois é assim que conseguimos progredir na fé. É assim que nós conseguimos progredir na nossa vocação, no nosso chamado. É isso que Paulo vai tratar com os filipenses. Para entendermos um pouco sobre o contexto da passagem em que nós lemos, a gente vai perceber que Filipos, a igreja dos filipenses, mesmo ela sendo muito forte economicamente, é uma igreja boa em suas riquezas, né? Porque grande parte dos membros eram romanos, pessoas de posses. Vimos que muitos membros estavam desanimados. Mesmo eles sendo bem economicamente, eles estavam desanimados. Tristes devido às circunstâncias que eles estavam vivendo. A igreja, em sua grande maioria, era composta por soldados veteranos. Filipos era uma colônia, né? A cidade de Filipos é uma colônia de soldados veteranos. Aqueles militares que já se aposentaram de seus ofícios. E pelo fato de estarem em um lugar onde a religião, o domínio era de Roma, a religião também era romana. Então, possivelmente eles se sentiam pressionados a cultuar a César, a seguir a religião que estava imposta a eles. Isso causava grande tristeza. Não conseguir expressar a sua fé legítima, com tranquilidade. E ainda por cima, existia algo mais. A pessoa que mais representava o cristianismo para eles estava presa. Paulo estava preso nessa época.
Mas Paulo, mesmo preso, ele escreve essa carta para eles, para que eles sejam encorajados e também exortados devido aos perigos que estavam enfrentando. Basicamente, Paulo fala para terem cuidado com as pessoas que se dizem salvas, pelo fato de já estarem em uma igreja ou serem batizados. Tomem cuidado com essas pessoas. Tenham cuidado com aquelas pessoas que, pelo fato de estarem inseridas em uma comunidade de fé, não buscam se aperfeiçoar, pois elas confiam em sua carne. Elas confiam em sua carne. Porque se a salvação fosse pelo fato de estar em uma igreja, de ser batizado, ou pelo simples fato de dizer, eu sou cristão. Esses títulos, Paulo poderia muito bem falar, então eu não preciso fazer mais nada. Se vocês olharem comigo, verso 4, 5 e 6, ele diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não precisava fazer mais nada se ele confiasse em sua carne. Mas ele diz o seguinte em sua carta: acautelai-vos. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Abram os seus olhos para essas pessoas que confiam na carne. Pessoas que provocam a discórdia, que buscam causar dano aos outros irmãos. Tenham cuidado com aquelas pessoas que se dizem crentes. Algumas pessoas estavam considerando a si mesmas como salvas, mas a sua vida prática dizia totalmente ao contrário. Não tinha resultado nenhum. Elas estavam vivendo como se já tivessem alcançado a perfeição e nada mais precisasse ser feito em sua vida. Elas estavam muito mais do que estagnadas. Elas estavam regredindo na fé. E se pararmos para pensar um pouco, existem várias pessoas que pensam do mesmo jeito. Podem até frequentar uma igreja, serem batizados, mas quando analisamos mais de perto a sua vida, parece que existe pouco crescimento. Parece que elas nem nasceram de novo. Ou talvez você esteja olhando para si mesmo, pensando se realmente você é salvo. Se Deus tem realmente mudado a sua vida. Você pode até ter certeza da sua salvação em Jesus Cristo. Mas quando olha para o seu desenvolvimento na fé, o seu crescimento, vê que não é tão satisfatório assim. Não é tão bom. Vê que existe uma necessidade de organizar o seu crescimento. Pois bem, o apóstolo vai nos ensinar em como devemos agir frente a essas situações. E o texto vai nos mostrar 3 aspectos que vão nos ajudar a crescer, a organizar o nosso crescimento na graça de Cristo. Em primeiro lugar, desenvolvemos a nossa vocação quando seguimos para a perfeição. Desenvolvemos a nossa vocação quando seguimos para a perfeição. Paulo diz no verso 12, veja aí comigo na sua Bíblia: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vendo que a igreja de Filipos estava um pouco desanimada com a sua vida comum,
a sua vida diária. Alguns crentes estavam se deixando levar pela própria carne, pelos títulos que ele já tinha. O apóstolo aponta que eles devem ter um objetivo master em sua vida. E para fazer isso, Paulo usa o seu próprio exemplo, a sua própria vida, para ensiná-los. Tanto que ele diz, não que eu tenha já obtido, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. O objetivo que Paulo coloca para todos os membros é simplesmente esse: sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Paulo dá o seu próprio exemplo para explicar isso. Como ser perfeito. E uma das primeiras coisas que ele fala é que ele ainda não recebeu e que ele também ainda não obteve a perfeição. Mas ele prossegue, ele continua, ele persevera para conquistar essa perfeição. E o interessante é que quando ele diz ali, prossigo para conquistar, é em um sentido de você estar numa corrida muito difícil, muito desgastante, muito disputada também. Como se sua vida dependesse dessa corrida. E se você não vencesse, você sofrerá severas consequências. Essa conquista que Paulo se refere é se tornar o homem perfeito diante de Deus. Alcançar a retidão máxima em sua vida. Ele caminha intensamente para se tornar o homem perfeito em Cristo Jesus. Como ele mesmo diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Pois ele entende que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós conseguimos caminhar para a perfeição. Nós conseguimos fazer isso. Antes, nós não conseguíamos, pois estávamos sem Cristo. Mas agora, por causa do Filho de Deus, do poder do Espírito Santo, conseguimos agir segundo o coração do Pai. Acredito que a maioria que está aqui sabe que eu tenho um carro velho. O Gol que está ali na frente é meu, né? E, bom, eu já passei por poucas e boas, gente. É carro velho. E tanto a minha esposa, que está lá em cima, como minha mãe e minha avó, são testemunhas disso. Já fiquei parado várias vezes na rua. E alguns anos atrás eu tive que fazer o motor desse carro. E uma coisa muito interessante eu descobri. Que um carro sem motor, ele não funciona. Eu pisava no acelerador e não ia. Eu colocava o melhor combustível possível, mas ele não andava. Quando eles colocaram o motor novamente, ele parecia como novo. Ia para todos os lugares. Mas o mecânico ele me falou o seguinte, tome cuidado, pois você tem que fazer a manutenção diária. Trocar o óleo, pôr um bom combustível. Mesmo ele estando com um motor novo, precisa de muito cuidado. E a nossa vida é mais ou menos assim. Antes de conhecermos a Cristo, não adiantava o que fazíamos. Isso nada adiantava. Não importa o que a gente fazia, nada adiantava. Não saíamos do lugar. Mas quando a fé foi despertada em nós e passamos a crer em Jesus Cristo, tudo começou a mudar. Algo parece que foi colocado dentro de nós e nos deu vida. Mas como todo carro, precisamos ter um cuidado rotineiro. E é isso que Paulo faz
quando ele diz: prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse prosseguir é o nosso cuidado diário. Prosseguir todos os dias, não cessar. Quando cuidamos das nossas vidas com Deus, prosseguimos para a perfeição em Cristo Jesus. Esse cuidado, irmãos, não é de mês em mês, não é de 15 em 15 dias, mas é todos os dias. Todos os dias. Eu entendo que muitos de nós não têm tempo nem para tomar uma xícara de café. Devido à vida ser muito corrida, mas é minha função alertá-los. Se dediquem a crescerem no Senhor. Levante 15 minutos mais cedo para ler e orar sobre o que você leu na Bíblia. No almoço, tire 5 minutinhos para pedir para Deus, orar, pedindo para que você cresça espiritualmente, que Deus haja na sua vida. Ou se você é esquecido igual eu, ponha o relógio para despertar quando você chega em casa. Para que você se lembre de ler um verso na Bíblia e clamar ao Senhor para que Ele aplique isso na sua vida. Da mesma forma que um carro precisa de óleo para trabalhar, para o motor funcionar, nós precisamos da leitura bíblica. Ler a Bíblia todos os dias para aperfeiçoar o nosso crescimento, para crescermos em Cristo. Da mesma forma que um carro precisa de combustível para andar, nós precisamos orar para que Deus nos ajude a prosseguirmos no crescimento espiritual. Portanto, desenvolvemos nossa vocação quando seguimos para a perfeição. Para a perfeição. Em segundo lugar, desenvolvemos a nossa vocação quando não ficamos estagnados. Desenvolvemos a nossa vocação quando não ficamos estagnados. Paulo entende muito bem da natureza pecaminosa que existe no homem. E sabe que ninguém pode conseguir a perfeição por si mesmo, alcançar a perfeição que Cristo é aqui na terra. Nós não conseguimos isso. E ele reconhece isso dizendo no verso 13. Veja comigo ali. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está de forma carinhosa, reconhecendo que a batalha é difícil. Eu ainda não alcancei. É muito difícil. É penoso. E mesmo que dessemos de tudo para alcançar tal perfeição, nós ainda não iríamos conseguir, pelo fato de que nós nascemos pecadores. O pecado ainda corre nas nossas veias. Por isso não conseguimos atingir a perfeição em Cristo. No entanto, vemos que a proposta de Paulo não é para desmotivar os crentes. Talvez eles tenham pensado da seguinte forma: se não vou conseguir atingir a perfeição igual a Cristo, então por que eu vou tentar? Por que eu vou me desgastar, sendo que eu vou correr e nunca alcançar? A proposta de Paulo é totalmente ao contrário. Ele quer motivar os crentes a terem uma vida voltada para Deus, uma vida que imite ao nosso Senhor Jesus. Por isso ele continua, vejam comigo, ali na metade do verso 13 para frente: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo mostra a sua estratégia para manter uma vida de crescimento, uma vida que busque
ser semelhante a Cristo, imitar o nosso Senhor Jesus. Ele não olha para trás, ele olha para frente. Parece meio coaching, né? Mas o que Paulo quer dizer aqui seria mais ou menos assim. Um bom corredor, ele não olha para trás para ver o quão longe os seus adversários estão, senão ele perde velocidade. Ele olha para frente, para o seu objetivo, para a linha de chegada. Paulo não olha para as realizações passadas dele, quantas viagens já fez, quantos discursos ele já ganhou, quantas pessoas ele já levou para Cristo. Ao invés de pensar essas coisas que já se passaram, ele caminha para frente. Ele pensa em quantas viagens ainda ele pode fazer, em quantos discursos ainda vão acontecer, quantas pessoas que ele pode conduzir a Cristo. Ele olha para o seu objetivo, ser mais parecido com Jesus. Esse é o alvo. Como ele diz ali no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está mostrando para a igreja como a igreja deve ser. A igreja não deve vislumbrar os seus feitos passados, o que ela já fez. Ela deve olhar para as coisas que estão à sua frente, para ter um olhar firme em Cristo. Ela tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esse deve ser o nosso alvo. Jesus deve ser o nosso objetivo. Devemos olhar fixamente para Jesus e falar como ele falou, andar como ele andou, fazer o que ele fazia, ignorar a alegria e suportar a nossa cruz como ele fez. E dizer para nós mesmos, não sou igual a ele. Isso é impossível. Mas vou me dedicar ao máximo para seguir os seus passos. Os passos de quem me salvou. É para isso que Deus te escolheu. É para que você caminhe segundo o chamado de Deus. Deus te chamou em Cristo Jesus. Ele chamou você para ser crente, ser irrepreensível, ser santo. Agora, prossiga. Faça de tudo para andar segundo a vocação que Deus te chamou. Faça de tudo para andar segundo a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, de quando eu fui me alistar no exército. Eu, em particularmente, não queria, tá? Mas eu achava muito interessante como as pessoas eram transformadas lá dentro. Elas passavam a falar, andar e se vestir de uma forma totalmente diferente. Eles mudavam quando estavam lá dentro. Eles mudam quando passam por essa experiência. Mas vemos que eles não treinam antes de se alistarem. Eles também não se preparam muito para ingressar no exército. Mas quando eles passam a servir, quando eles são ajuntados ao exército, eles são considerados soldados. Não importa se você não sabe se vestir como um soldado, se você sabe falar, andar como um, se vestir como um, não importa. Você é um soldado. Lá primeiro você é um soldado. Depois você começa a desenvolver o seu crescimento. Você aprende a falar,
andar, fazer tudo como um soldado. E é semelhante à nossa vida cristã. Você é chamado. Você é chamado. Você é vocacionado para viver em santidade, em retidão. Agora, caminhe segundo essa santidade, segundo a retidão de Cristo. Você, meu querido, talvez tenha olhado o seu caminhar e tenha percebido que, será que realmente eu estou caminhando rumo a Cristo? Estou me desenvolvendo para ser mais parecido com Ele? Você tem se dedicado a andar semelhante como Cristo andava? Ou simplesmente você tem ignorado completamente o seu chamado? Isso aqui é muito sério. Se você não está desenvolvendo, não está crescendo na fé, na sabedoria, na mansidão, na paciência, no servir ao Senhor, você está regredindo. Você não está vivendo o seu chamado. Se você entende que estagnou no conhecimento bíblico, frequente as nossas escolas bíblicas aos domingos. Ou talvez você ache que ora pouco. Então coloque na sua agenda, todos os dias, para orar sobre temas específicos, para que Deus te ajude em sua vida, em sua caminhada. Nós usamos vários recursos em nossa vida para nos ajudar. Quando vamos acordar cedo para ir trabalhar, não colocamos o celular para despertar 1, 2, 3, 4, 8 vezes? Quando vamos almoçar, na volta do nosso almoço, não colocamos o celular para despertar? Então, por que para a oração e leitura da palavra não fazemos isso? Jesus dedicou não somente o seu tempo, mas toda a sua vida para fazer com que pecadores como nós tenhamos acesso ao Pai. Ele, sendo filho de Deus, se sacrificou para que tenhamos novamente a comunhão com o Pai restabelecida. E você não consegue tirar 10 minutos para falar com Deus? Na sua agenda, tem horários específicos para levantar, para almoçar. Mas, por quê? Para o alimento mais precioso, não há espaço no seu dia? O crescimento vem com disciplina. Se queremos realmente crescer na graça de Cristo, precisamos organizar as nossas vidas. Portanto, desenvolvemos a nossa vocação quando não ficamos estagnados. Vou tomar um golinho de água, que a garganta seca rápido. Em terceiro e último lugar, meus queridos, desenvolvemos a nossa vocação quando não caímos em armadilhas. Desenvolvemos a nossa vocação quando não caímos em armadilhas. Para esse último ponto, peço que vejam comigo ali o verso 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até parece que Paulo... É estranho o que Paulo está dizendo aqui. Se analisarmos bem sobre o que ele falou nos versos antes, sobre perfeição, as coisas não se encaixam muito bem. Antes, ele disse que devemos caminhar rumo à perfeição. Rumo à perfeição. Caminhar, ter como objetivo o nosso Senhor Jesus Cristo.
pois ainda não somos perfeitos. Temos que continuar a nos esforçar para alcançar o nosso alvo, alcançar a perfeição. No entanto, ele se refere aqui, no verso 15, de uma outra forma. Ele quer dizer aqui no verso 15 que já somos perfeitos em Cristo Jesus. Se fazemos parte do corpo de Cristo, nós já somos perfeitos. A partir do momento em que cremos em Jesus, somos perfeitos, pois estamos nele. E estando nele, aos olhos do Pai, nós somos perfeitos. Somos agradáveis a Deus. Mas aqui, na terra, nas nossas vidas comuns, ainda há resquício de pecados em nós. Ainda pecamos. Ou seja, ainda precisamos ser tratados, ser transformados à imagem e à semelhança de nosso Senhor. E essas pessoas que já são perfeitas em Cristo, mas que continuam seguindo para a perfeição, rumo a Jesus Cristo, a soberana vocação, como Paulo coloca ali. Paulo diz o seguinte: tenhais este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Em outras palavras, ele basicamente está dizendo, quantas pessoas que entenderam o que eu estou falando aqui, que devemos caminhar, manter esse sentimento, nós devemos manter esse sentimento. Continuamente caminhar, seguir sem parar, rumo a Jesus Cristo. Tenho esse sentimento. No entanto, aqueles que não entenderam, Deus os esclarecerá. Deus irá esclarecer a eles. Não sabemos quando e nem onde, mas Deus o fará. Muitas coisas nós tentamos ensinar às pessoas. Às vezes elas não entendem na primeira vez, na segunda, nem daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas se Deus realmente a resgatou, Deus, usando os seus instrumentos, os seus meios, irá iluminar o seu entendimento. No tempo dele, Deus os esclarecerá. No entanto, Paulo alerta no verso 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Para aqueles que entenderam a mensagem, para aqueles que têm a convicção de que são chamados por Cristo para serem novas criaturas, Paulo exorta para continuarem andando com o que vocês conhecem, com o que vocês sabem, com o que vocês já alcançaram. Paulo acabou de explicar para os filipenses de como eles devem seguir firme para o objetivo. Eles já sabem o que devem fazer, agora é continuar a caminhar da mesma forma, com esse entendimento, buscar imitar o nosso Senhor e não cair nas armadilhas que se aparecem. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Não devemos parar porque as coisas à nossa volta interferiram. Devemos continuar andando. Não devemos procrastinar o nosso crescimento na fé. O verdadeiro cristão precisa crescer. Crescer na fé, se desenvolver, continuar caminhando na busca pela perfeição. Andar de acordo com o que ele já alcançou. E não se desviar para outro caminho. Não deve pensar que, eu já alcancei o suficiente, vou parar por aqui. Não deve ser esse o nosso proceder. Talvez os filipenses estivessem pensando mais ou menos assim: o apóstolo que plantou essa igreja está preso, o Cristo que cremos não está aqui, e a região onde estamos é difícil.
não conseguimos expressar a nossa fé. Acho que a minha caminhada cristã tá bem até aqui. Não preciso desenvolver mais, né? Tá ótimo até aqui. Por que vou me esforçar, sendo que tudo à minha volta não tem colaborado? É isso que Satanás e o mundo fazem. Colocam várias coisas à nossa frente para que o nosso foco do nosso objetivo seja desviado. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia orar e ler a palavra toda noite, antes de dormir. Então eu chegava em casa, tomava banho, jantava, me divertia um pouco com alguma coisa e ia deitar. Aí ali, deitado, eu pegava a Bíblia, lia e orava. Mas tinha um detalhe. Toda vez que eu começava a ler, os meus olhos começavam a fechar. Aí a cabeça começava a pesar. E eu não conseguia terminar nem o que eu estava lendo, devido ao sono. Aí eu pensava assim, ler é difícil, ler não dá de noite. Então eu vou orar, né? Vou falar com Deus. Aí vai dar boa. Eu começava a falar 2 ou 3, chegava na 5ª palavra, eu já nem sabia mais o que eu estava falando. Chegou um ponto que eu percebi que para essas coisas eu não funciono bem à noite. Não dá, não consigo desenvolver. Então decidi mudar de estratégia. Abandonar a ideia de ler e orar à noite. Porque não estava sendo proveitoso, o sono estava sendo um empecilho para mim. Estava me distraindo. Foi aí que eu decidi fazer essas coisas de manhã, junto com a minha esposa. Então, eu levanto, né? Ainda faço. Levanto cansado, né? Um pouquinho antes, mas eu me sinto despertado. Consigo ler, consigo falar com Deus, as coisas conseguem fluir. O meu objetivo em dizer isso aqui é para que a gente tenha cuidado com o que tira o nosso foco. Cuidar com as coisas que nos desviem, que fazem nos desviar do que já obtemos, do que já alcançamos. Muitas pessoas nesta igreja ainda estão estudando, né, para vestibular, em faculdade, e acredito que vocês devem entender o que eu estou falando. Quando vocês estão lá estudando, se dedicando, e tem muito barulho à sua volta, você não tenta abaixar o volume ou ir para um lugar mais silencioso? Ou talvez tem muitas pessoas à sua volta conversando e você vai para um lugar mais solitário? Você foge das distrações? Mas e para as coisas do Senhor? Para crescer em fé? Você tem fugido das coisas que te distraem? Talvez não seja um som ligado, mas talvez um amigo te chamando para sair. Ou para dar uma volta, ir numa festa. Ou talvez uma simples criança chorando. Não que você não vá acudir a criança, né? Mas eu acho interessante que eu nunca ouvi a desculpa não, né? Falarem assim, puxa, hoje eu não posso ir, hoje eu não posso sair, porque esse é o meu horário de meditar e ler a palavra. Ou quando você chega em casa e começa a colocar coisas que acha mais importante por primeiro, antes de se dedicar ao crescimento na fé em Deus. Hoje vou estudar a palavra, mas antes preciso tomar um banho. Beleza, sem problema. Tem que fazer a janta. Depois eu leio a Bíblia depois. Puxa, amanhã eu tenho prova, tenho que estudar para a prova. Quando terminar de estudar, eu oro em 5 minutinhos. Puxa, já está tarde. Melhor descansar, né? Amanhã eu faço isso.
Pare de procrastinar o seu crescimento. Pare de se deixar levar por situações que se aparecem à sua frente. Busque ser zeloso com os seus compromissos, com todos eles e principalmente com o seu crescimento em Deus. É isso que nos alimenta, é a palavra de Deus. Jesus, mesmo sendo homem, tendo necessidades como todos nós, não deixou em nenhum momento de buscar todos os dias pelo Pai, em ser zeloso todos os dias. Porque ele sabia que isso era mais importante. Mas Jesus também sabe da nossa rotina, dessas coisas que se aparecem. E ele diz o seguinte sobre isso: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Se você crê realmente em Jesus Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O Senhor orienta a não ignorar as coisas que você tem que fazer, as coisas rotineiras. Ele não orienta você a ignorar essas coisas. Mas entender que existem coisas muito mais importantes que devemos buscar com muito mais intensidade. As coisas lá do alto. Não deixe de buscar. Não permita que distrações atrapalhem o seu crescimento espiritual. Portanto, desenvolvermos nossa vocação quando não cairmos em armadilhas. Por fim, meus irmãos, nos deparamos com diversas circunstâncias, diversas coisas nas nossas rotinas. Coisas essas que nos distraem de mantermos o foco em Deus. Diante de tantas coisas que nos distraem de crescermos, existe uma solução para nossos problemas. Organize a sua vida. Organize o seu crescimento. Entendemos que Jesus Cristo nos chamou para que a gente viva segundo esse chamado, segundo essa vocação. Cristo nos chamou para sermos retos, santos, para seguirmos os próprios passos de Cristo. Isso é ser chamado. Seguir os passos de Cristo. Se somos de Cristo, então precisamos desenvolver a nossa vocação. E fazemos isso quando seguimos para a perfeição. Quanto mais buscamos ser mais semelhantes a Jesus, mais na graça nós vivemos. Mais progredimos na nossa vocação em Cristo. Desenvolvemos nossa vocação quando não ficamos estagnados. Para várias coisas, nós nos organizamos, nós planejamos. E por que para o nosso crescimento na graça não é assim? Quem crê em Jesus como seu único Salvador deve olhar para frente, para o alvo, para o objetivo, se manter firme em Jesus Cristo, em seu crescimento, continuar a buscar ser semelhante a Ele. Desenvolvemos nossa vocação quando não caímos em armadilhas. O mundo vai te distrair. O mundo vai tentar te subornar a ignorar as coisas do Senhor. No entanto, ande de acordo com o que você já alcançou, com o que você já sabe. Não deixe que as armadilhas o atrapalhem, mas ande em constante crescimento espiritual em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?
Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, clamamos a Ti, ó Pai, pois pedimos a Tua ajuda. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que muitas vezes nós tentamos e não conseguimos agradar o Senhor. O pecado ainda está em nós, Pai. O Senhor sabe muito bem disso. No entanto, o nosso Senhor, Jesus Cristo, morreu para que tenhamos nova vida. Com essa nova vida nós conseguimos agradá-lo, Pai. Que a gente viva segundo essa vocação, segundo esse chamado para ser Teu, Pai. Que a gente viva constantemente a semelhança de Cristo Jesus. Nos ajude nessa caminhada através do Teu Santo Espírito, que nos consola, que nos orienta, que nos direciona a sermos mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, Pai, para aplicarmos isso em nossa vida cotidiana, em nossos dias, em nossas semanas, com a nossa família, com os nossos conhecidos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Assim nós clamamos em nome de Cristo. Amém. Jonathan.